O condutor de certo veículo pretende descobrir a capacidade em litros do seu tanque de combustível. Assim que a luz do painel indicou que foi atingido o nível de reserva, que é de 5 litros, foi colocada uma quantidade de combustível correspondente a 1/8 da capacidade do tanque. Em seguida, foram colocados mais 27 litros e, com isso, o condutor percebeu que faltavam 3/8 para se atingir a capacidade total do tanque. Então, chegou corretamente à conclusão de que a capacidade desse tanque de combustível é de 58 litros, 60 litros, 62 litros, 64 litros ou 66 litros. Eu vou considerar que a capacidade desse tanque é de X litros. Então, X litros de capacidade. Agora, o que ocorre inicialmente? O tanque está na reserva e a reserva tem 5 litros. Eu vou partir de 5 litros, é o que eu tenho. E aí o que ocorre? Foi colocada uma quantidade correspondente a 1/8 da capacidade. Bem, se eu tinha 5 litros, foi adicionado 1/8 da capacidade que eu chamei de X. Em seguida, foram colocados mais 27 litros. Então, vou colocar aqui, mais 27. E, depois desses 27 litros, o condutor percebeu que faltavam 3/8 para se atingir a capacidade total do tanque. Vamos pensar o seguinte, 3/8. O meu tanque, que tem X litros de capacidade, foi dividida em 8 partes iguais. Se faltam 3 partes dessas 8, é porque eu já tenho 5 partes, porque 8 menos 3 dá 5. Então, esses 5 litros que eu já tinha, mais 1/8 de x, mais 27, é igual a 5/8 de x. 5/8 da capacidade x. O que eu vou fazer? Eu vou isolar o x. Está mais fácil mandar esse 1/8 de x para o lado direito. Então, do lado esquerdo, eu vou ficar com 5 mais 27, que é igual a 32. E eu vou ter que 32 é igual a 5/8 de x menos 1/8 de x, porque eu subtraí 1/8 de x desse lado e desse lado. Agora, 5/8 de x menos 1/8 de x é igual a 4/8 de x. Então, vou escrever aqui 32 igual a 4/8 de x. 4/8 é uma fração que eu posso simplificar. Eu posso dividir por 4 no numerador e por 4 no denominador. Eu vou ficar com quanto? Bem, 4 dividido por 4 é 1 e 8 dividido por 4 é 2. Então, posso escrever que 32 é igual a 1 sobre 2x, ou seja, a metade da capacidade do tanque é 32 litros. E se eu pegar esse 2 agora que está dividindo, 1 sobre 2, passar multiplicando, eu vou conseguir isolar o x. Então, tenho que 32 vezes 2 é igual a x, ou seja, 64 é igual a x. Agora, se você quiser, você pode escrever ao contrário, x igual a 64, se for mais fácil para você entender. Vamos voltar lá nas alternativas. Olha só, alternativa D, 64 litros. Um funcionário da área de recursos humanos de uma repartição pública está organizando uma festa de confraternização para os funcionários de 3 setores dessa repartição, A, B e C, cujas quantidades de funcionários são de 60, 252 e 24, respectivamente. Supondo que todos os funcionários comparecerão e, pretendendo colocar mesas com a mesma quantidade de assentos em cada uma, de modo que, em cada mesa, sente-se apenas funcionários do mesmo setor, que nenhum lugar fique vago, nem algum funcionário fique sem lugar para se sentar, o número mínimo de mesas que o funcionário da área de recursos humanos deverá colocar é 27, 28, 29, 30 ou 31.
Essa questão é de MDC, de máximo divisor comum, porque olha só, eu vou separar esses funcionários, 60, 252 e 24, na mesma quantidade. E, como eu vou colocar em mesas e eu quero o número mínimo de mesas, cada mesa tem que ter a maior quantidade de pessoas possíveis. De acordo com o enunciado, cada mesa vai ter que ter a mesma quantidade. Então, é o máximo divisor comum. Então, vamos anotar aqui, ó. Eu quero o MDC de 60, 252 e 24. Como que eu vou fazer esse cálculo? Vou fazer por fatoração simultânea. Eu escrevo aqui, lado a lado, ó, 60, 252 e 24. Coloco uma barra aqui do lado e vou dividindo por fatores que dividam os três valores ao mesmo tempo. Então, vou começar por 2, porque todos são pares. 60 dividido por 2 dá 30, 252 dividido por 2 dá 126, e 24 dividido por 2 dá 12. Posso dividir mais uma vez por 2, porque eu só tenho valores pares. 30 dividido por 2 dá 15, 126 dividido por 2 dá 63, e 12 dividido por 2 dá 6. Agora, tanto o 15 quanto o 63 não são pares, então não posso mais dividir por 2, mas eu posso dividir por 3, porque olha só, 15, 63 e 6 são todos divisíveis por 3. Então, se eu dividir o 15 por 3, eu vou obter 5. O 63 dividido por 3 dá 21. E o 6 dividido por 3 dá 2. Agora, 5, 21 e 2, o que vai ocorrer? 5 é um número primo, 2 é um número primo, e 21 é 3 vezes 7. Não tem nenhum fator primo que divida os três ao mesmo tempo. Então, eu acabei de calcular o meu MDC. É esse produto, 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. O que eu poderia fazer para descobrir a quantidade de mesas é o seguinte: somo a quantidade de pessoas, 60 mais 252 mais 24. Isso aqui é igual a 336, né? 60 mais 252 dá 312, mais 24, 336. Então, tem 336 pessoas no total. Cada mesa vai ter 12 pessoas. Então, eu posso descobrir a quantidade de mesas fazendo 336 dividido por 12. E 336 dividido por 12 é igual a 28. Só que eu não preciso fazer dessa forma. Na fatoração simultânea, essa informação já foi dada. Olha só, a última linha que eu tenho aqui, ó, 5, 21 e 2, significa que o grupo A, que tinha 60 pessoas, precisou de 5 mesas. O grupo B, que tinha 252 pessoas, de 21 mesas. E o grupo C, com 24 pessoas, precisou de 2 mesas. Então, para chegar na quantidade de mesas, bastava que eu fizesse 5 mais 21 mais 2, que é igual a 28. Ou seja, não precisaria fazer todas essas contas, já poderia ter o resultado direto. E aí eu marco a alternativa B28. Do salário que recebeu no último mês, Pablo ajudou seus familiares com uma quantia equivalente a 61,75% de seu salário, sobrando-lhe, assim, R$ 1.836. Então, o valor do salário recebido por Pablo é um valor compreendido entre 3.500 e 3.800, 3.800 e 4.100, 4.100 e 4.400, 4.400 e 4.700 ou 4.700 e 5.000. O que eu vou fazer é o seguinte: inicialmente, de 100%, eu vou subtrair 61,75%, que é o que sobrou, né? Ele ajudou a família com esse valor, sobrou essa diferença, 100 menos 61,75.
E aí eu vou saber em porcentagem quanto ficou. E por uma regra de 3, eu consigo, usando esse 1.836 e a porcentagem que eu vou obter aqui, descobrir qual é o valor do salário dele. Bem, vamos lá. 100 menos 61,75% vai dar 38,25%. Então, isso aqui é o que restou do salário dele. E esse valor é 1.836. Em reais é 1.836. Então, posso fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. 38,25, que é a parte, está para 100, né, que 100% é o todo. Aqui eu estou trabalhando em porcentagem. E aqui eu vou trabalhar em reais. A parte do salário dele é 1.836. E o todo que eu não sei, eu vou chamar de x. E aí eu posso multiplicar em cruz, ó. 38,25 vezes x. 38,25x igual. Aí eu multiplico 100 por 1.836. É só colocar 2 zeros no 1.836. Então vai ficar 183.600. Como eu tenho 38,25 aqui, multiplicando x, ele passa para o outro lado dividindo, né? Na realidade, eu divido ambos os lados por 38,25. Então, vou ter 138.600 dividido por 38,25. E aí, quem vai ser o valor de x? Vai ser o quociente dessa divisão. Eu vou fazer aqui do lado, ó, 183.600 dividido por 38,25. Estou montando aqui, ó, 183.600. Já vou colocar vírgula 00 dividido por 38,25. Bem, como eu tenho dois zeros aqui após a vírgula, duas casas aqui e duas casas aqui, eu posso cancelar essas vírgulas, né? Então, eu fiquei com 18.360.000 dividido por 3.825. Vamos ver onde que o 3.825 cabe. Ele vai caber aqui, ó, no 18.360. Ele cabe no 18.360 4 vezes. Se eu fizer 4 vezes 3.825, isso vai me dar 15.300. Então, eu vou fazer aqui, ó, 18.360 menos 15.300. Isso é igual a 3.060. 3.060. Vou baixar esse zero aqui, ó. Baixei um zero. Agora eu tenho 30.600 dividido por 3.825. Bem, 8 vezes 3.825 dá exatamente 30.600. Então, se de 30.600 eu subtraio 30.600, eu fico com o resto zero. E aí o que ocorreu? Sobraram esses dois zeros, que eu posso colocar aqui direto, ó. O salário era de 4.800. Bem, se o salário é de 4.800, ele está compreendido entre quais valores? Vamos colocar aqui, ó. Finalizando, só escrever, ó, x igual a 4.800, né? O salário, e 4.800 está nesse intervalo, entre 4.700 e 5.000. Então, marco a alternativa E. Um reservatório de forma cúbica teve 25% de seu volume preenchido por um líquido A, 60% por um líquido B, e os 259,2 litros restantes foram preenchidos por um líquido C. Então, o valor da medida da aresta do reservatório cúbico é igual a 1,2 metros, 3,6 metros, 5,76 metros, 8,6 metros ou 12 metros. Inicialmente, eu tenho 25% com líquido A, mais 60% com líquido B. Isso me dá 85%. Agora, os 15% restantes, por quê? Porque 100% menos 85% é igual
a 15%, equivale a esses 259,2 litros. Então, eu vou fazer uma regra de 3 que vai me dar a capacidade total desse reservatório. Eu sei que 15 em porcentagem, né? Vamos colocar aqui, ó, em porcentagem. 15, que é a parte, está para o todo, que é 100. E aqui, em litros, 259,2, que é a parte, está para x, que é o todo. E aí, o que eu faço? Multiplico em cruz. Eu vou ter que 15 multiplicado por x, que é 15x, igual a 100 vezes 259,2, que é o mesmo que 25.920. Isso vai me dar que x é igual a 25.920 dividido por 15. Então, eu vou descobrir qual é a capacidade em litros, né, desse reservatório, a partir dessa divisão que eu vou fazer aqui do lado. 25.920, vou colocar aqui, ó, dividido por 15. Eu sei que 1 multiplicado por 15 dá 15, e 25 menos 15 é igual a 10. Baixa o 9. 7 vezes 15 dá 105. E 109 menos 105 igual a 4. Baixa o 2. Eu sei que 2 vezes 15 é igual a 30. Então, 42 menos 30 vai me dar 12 e baixa esse zero. E 8 vezes 15 é igual a 120. 120 menos 120 me deu resto zero. Ou seja, a capacidade em litros é de 1.728. Eu sei que x tem uma capacidade de 1.728 litros. Só que eu quero a aresta desse reservatório. E eu sei que ele é um reservatório em forma de cubo. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Existe uma relação de 1 para 1.000, né? Eu sei que 1 metro cúbico tem uma equivalência com 1.000 litros. Se o meu reservatório cabe 1.728 litros, significa que ele tem 1,728 metros cúbicos. E aí, eu tenho condição de descobrir a aresta. Eu sei que o volume de um cubo é a sua aresta elevado ao cubo. Como o volume está dado aqui, 1,728 metros cúbicos, eu vou fazer o quê? Eu vou juntar esta fórmula com este valor. E eu vou ter o quê, então? Eu vou ter que A, que é a aresta elevada ao cubo, é igual a 1,728. Consequentemente, a aresta é igual a raiz cúbica, né? Vou colocar aqui, ó, raiz cúbica de 1,728. Agora, quem é a raiz cúbica de 1,728? Aí eu poderia fazer de uma maneira que é a seguinte, ó. Eu vou reescrever esse 1,728 como 1.728 sobre 1.000. Por quê? Porque eu tenho 3 casas aqui após a vírgula, eu posso colocar 1.728 inteiros sobre 1.000. E aí eu preciso descobrir qual que é a raiz cúbica de 1.728 e a raiz cúbica de 1.000. Bem, raiz cúbica de 1.000 é 10, porque 10 ao cubo é igual a 1.000. Agora, o 1.728 eu vou obter por fatoração. Eu vou escrever o 1.728 aqui e vou fatorar. Dividido por 2 dá 864, por 2 dá 432, por 2 dá 216, por 2 dá 108, por 2 dá 54, por 2 novamente dá 27, por 3, 27 por 3 dá 9, 9 por 3 dá 3 e 3 por 3 dá 1. Vamos ver quais são os fatores cúbicos que eu tenho. Ó. Eu tenho aqui 2 ao cubo, porque eu tenho 3 fatores 2. Novamente aqui, eu tenho 2 ao cubo, porque são 3 fatores 2. E aqui eu tenho 3 ao cubo,
Ou seja, 1728 é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Só que 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 3 ao cubo é exatamente igual a 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. É o mesmo que 12 ao cubo. Então, vamos voltar lá na minha raiz cúbica. Olha só, eu tenho que A é igual a raiz cúbica de 12 ao cubo sobre 10 ao cubo, porque 1000 é 10 ao cubo. Então, isso aqui me diz que A é igual a 12 sobre 10. E 12 dividido por 10 é 1,2. A aresta é de 1,2 metros, né? Eu saí de aresta ao cubo em metros cúbicos e a minha aresta, então, fica em metros, 1,2 metros. É só marcar a alternativa correta, que é a alternativa A, 1,2 metros. Mauro pretende fazer um cercado triangular em seu terreno, de forma que este triângulo tenha sua altura medindo 2/3 da medida de sua base e que sua área seja de 75 metros quadrados. Então, a soma das medidas da base e da altura desse triângulo, expressas em metros, será igual a 20, 22, 25, 28 ou 30. Eu tenho aqui um triângulo e eu vou considerar que a base dele mede x. E a sua altura é 2/3 da base. Então, ela vai ser 2/3 de x. Eu sei que a área desse triângulo é de 75 metros quadrados. Como a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, eu posso escrever que a área é igual a base vezes altura. Então, x vezes 2/3 de x. E o dividido por 2, eu posso fazer isso tudo multiplicado por 1/2. É equivalente a dizer que é dividido por 2 da minha fórmula, multiplicar tudo por meio. Aqui dentro do parênteses, quando eu multiplicar o x por x, eu vou ter 2x ao quadrado. Então, vou ter que área é igual a 2x ao quadrado sobre 3 vezes 1/2. Esse 1/2 que está aqui fora, né? Já não estou mais com parênteses. Dá para simplificar esse 2 com esse 2. Então, isso vai me dar o quê? Que a área desse triângulo é dado por x ao quadrado sobre 3. Então, eu obtive a área em função de x. Só que eu sei que a área é equivalente a 75 metros quadrados. Então, posso dizer que x ao quadrado sobre 3 é igual a 75, para descobrir o valor de x. Olha só, x ao quadrado sobre 3 é igual a 75. Esse 3 que está dividindo, passa multiplicando. Então, vou ter que x ao quadrado é igual a 3 vezes 75. 3 vezes 75 dá 225. Eu vou ter que x é igual a raiz quadrada de 225. Não preciso colocar mais ou menos, porque eu sei que x é um valor positivo. Raiz quadrada de 225 é igual a 15. Então, eu já sei que o valor de x é igual a 15. Mas não é só isso que o exercício está pedindo. Ele quer a soma da base com a altura. Eu sei, então, que a base é igual a 15. Vou anotar aqui, que o x é igual a 15. Agora, quem vai ser a altura? Vai ser 2/3 de 15, né? Vai ser 2/3 de 15. Como 2 multiplicado por 15 dá 30, eu vou ter 30 sobre 3, que é igual a 10. Eu já tenho aqui o 10, eu já tenho o 15. Eu quero a soma. Então, vamos calcular essa soma. 10 mais 15 é igual a 25. Essa é a resposta do meu gabarito, que dá a alternativa C. Foi feito o levantamento dos números de atendimentos realizados nos dias 6, 7 e 8 de maio de 2019 no setor de atendimento de uma repartição pública.
No dia 7, foram feitos 12 atendimentos a mais do que no dia 6. E no dia 8, 3 atendimentos a menos do que no dia 6. Se a média aritmética simples dos atendimentos feitos nesses 3 dias é igual a 126, o número de atendimentos feitos no dia 6 foi de 121, 122, 123, 124 ou 125. Eu quero saber a quantidade de atendimentos no dia 6. Então, vou chamar essa quantidade de x. Só que eu sei que no dia 7 foram feitos 12 atendimentos a mais do que no dia 6. Então, no dia 7 foram feitos x mais 12 atendimentos. E no dia 8, 3 atendimentos a menos. Então, no dia 8, está associado com x menos 3. Agora, eu sei também que a média aritmética dos 3 dias é igual a 126. Quando eu tenho uma média aritmética igual a 126, eu poderia supor que em todos os dias tivessem sido feitos exatamente 126 atendimentos, e isso me daria o total. Então, como foram 3 dias com média 126, a quantidade total de atendimentos pode ser obtida por 3 multiplicado por 126. E isso dá exatamente 378 atendimentos. O que eu vou fazer? Eu vou somar o x mais 12 e o x menos 3 e igualar a 378. E isso vai ser a resposta, né? O valor de x, a resposta do meu gabarito. Então, tem x somado com x mais 12, somado com x menos 3, igual a 378. Como eu tenho x e mais x, isso vai me dar 3x. E o mais 12 menos 3 é igual a 9. Então, eu tenho que 3x mais 9 igual a 378. Quero isolar o x. Então, primeiro vou cuidar desse 9. Eu vou mandar o mais 9 para o lado direito como menos 9, né? Eu subtraio 9 em ambos os lados. Eu fico com 3x igual a 378 menos 9. Agora, se 3x igual a 378 menos 9, fazendo 378 menos 9, eu obtenho 369. Preciso dividir ambos os lados por 3, porque aí eu isolo x. X vai ser igual a 369 dividido por 3. Isso vai me dar, então, que x é igual a 123. Ou seja, o número de atendimentos no dia 6 foi igual a 123, o que me dá a alternativa C, 123. Um funcionário tinha certa quantidade de folhas para arquivar e o fez em 3 dias de trabalho. No primeiro dia, arquivou a 4ª parte delas. No segundo dia, arquivou mais 1/6 do que ainda faltava. No terceiro, arquivou 350 folhas, finalizando com isso a tarefa. Então, a quantidade de folhas que o funcionário arquivou é igual a 550, 560, 570, 580 ou 590. Uma maneira de se resolver esse tipo de questão é a seguinte. Eu considero que tem um total de folhas a serem arquivadas. Aí, o que ocorre? No primeiro dia, quantas folhas foram arquivadas? 1/4 desse total. O que me interessa é a quantidade, então, das que não foram arquivadas. Bem, se 1/4 foram arquivadas, de 4 partes, uma foi arquivada. Então, ainda me restam 3 partes de 4. Então, me restam 3/4. Aí eu chego aqui para arquivar no segundo dia. Eu sei que no segundo dia, 1/6 das folhas restantes foram arquivadas. E o que ocorre? Bem, se 1/6 foram arquivadas, de 6 partes, uma foi. Então, ainda faltam 5 partes a serem arquivadas. Então, vou colocar aqui, 5/6.
E o que ocorre no final? No último dia, ainda ficam faltando 350 folhas. Então, no último dia, tem 350 folhas. E como eu quero saber a quantidade total, eu posso fazer agora uma equação. E como que vai ficar montada essa equação? Olha só, eu vou usar esse esquema aqui para montar a minha equação. Ó. T multiplicado por esses 3/4, multiplicado por esses 5/6, tem que dar esses 350 que tem no final. Então, essa equação vai me dar o total. Eu posso simplificar aqui 3 com 6, dividir ambos por 3. 3 dividido por 3 dá 1, e 6 dividido por 3 dá 2, o que vai me dar aqui t vezes 1 vezes 5, que é 5t, sobre 4 vezes 2, que é 8, igual a 350. Para isolar o t, o que eu vou fazer agora? O 8 que está dividindo, eu vou passar multiplicando. O 5 que está multiplicando t, eu vou passar dividindo. Então, vou ter que t igual a 350 multiplicado por 8 sobre 5. Só que 350 é divisível por 5. Se eu divido o 350 por 5, ou seja, estou simplificando, dividido em cima e embaixo por 5, eu fico com 70. Ó. 70 vezes 8 é o valor de t agora. Ó. T igual a 70 vezes 8. Isso me dá que t é igual a 560. Ou seja, o total de folhas é igual a 560. Vamos olhar lá nas alternativas e a correta é a B, 560. A caixa d'água de um prédio público tem a forma de um cilindro reto de diâmetro D igual a 3,2 metros e altura H igual a 4 metros. Então, assumindo-se a aproximação π igual a 3, a capacidade dessa caixa d'água será de 3.072 litros, 12.288 litros, 30.720 litros, 48.080 litros ou 122.880 litros. Eu tenho aqui, então, um cilindro e eu vou considerar aqui ó, que o diâmetro dele é de 3,2 metros. Então, 3,2 metros. E que a sua altura é de 4 metros, né, conforme está no enunciado. Eu sei que a fórmula do volume de um cilindro é dada por volume igual a πr ao quadrado vezes altura. Primeira coisa, o π foi informado para ser utilizado como 3. Outra coisa, raio ao quadrado. Eu sei o diâmetro, 3,2 metros. Quem vai ser o raio? O raio vai ser a metade do diâmetro. E a altura foi dada, 4 metros. Então, vamos colocar aqui, ó, volume igual π, que eu vou utilizar 3, porque foi informado no exercício, e o raio. Vamos calcular aqui o raio. Ó. O raio é igual a 3,2 dividido por 2, metade do diâmetro. O raio é de 1,6 metros. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1,6 ao quadrado vezes a altura, que é igual a 4. Isso aqui vai me dar um resultado em metros cúbicos, porque essas medidas foram dadas em metros. Ó, 4 metros, 3,2 metros. Quanto que é 1,6 ao quadrado? Bem, 1,6 ao quadrado é 2,56. Então, tem 3 vezes 2,56 vezes 4. Para mim é fácil calcular 3 vezes 4, que dá 12. Então, vou colocar aqui, ó, 12 vezes 2,56. A única conta que eu vou montar é essa aqui, ó, 12 vezes 2,56. Vou colocar aqui, ó, 2,56 vezes 12. Eu sei que 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11, vai 1.
2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Coloco aqui um sinalzinho de mais. Como eu tenho 1 aqui, basta que eu copie o 6, o 5 e o 2. Vou somar todo mundo. 6 mais 1 dá 7. 5 mais 5, 10, vai 1. 3.072. Como eu tinha aqui no 2,56 duas casas, a minha vírgula vai ficar aqui, me deixando duas casas, ó, 30,72. Eu tenho, então, que o volume é de 30,72 metros cúbicos. Só que eu não quero o meu volume em metros cúbicos, eu quero em litros. Existe uma relação que é a seguinte: 1 metro cúbico é equivalente a 1.000 litros. Então, 30,72 metros cúbicos, eu tenho que multiplicar o 30,72 por 1.000 para obter a quantidade em litros. Né? 30,72 vezes 1.000 litros. Isso vai me dar 30.720 litros. Aí eu vou voltar lá nas alternativas e marcar C, 30.720 litros. Considere o retângulo representado na figura a seguir, cujas medidas dos lados são expressas em centímetros. Se a área do retângulo é de 72 centímetros quadrados, pode-se afirmar que x é um número natural, tal que o resto da sua divisão por 5 é igual a 0, 1, 2, 3 ou 4. Eu vou resolver essa questão de duas maneiras diferentes. Bem, se eu sei que eu tenho um retângulo e eu conheço a sua área, eu posso dizer que x multiplicado por x mais 1 é igual a 72, né? O produto dos seus lados é igual à sua área. Então, a primeira maneira seria montar uma equação x multiplicado por x mais 1 igual a 72. Aí eu faço a distributiva, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 1 é igual a x, trago o 72 que está do lado direito para o lado esquerdo, mudando o sinal, x ao quadrado mais x menos 72 igual a 0, e caio numa equação de segundo grau. E aí eu utilizo as fórmulas, né? Primeiro eu calculo delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, onde o a e o b estão aqui, ó. Eu tenho 1x ao quadrado e 1x, eu não preciso colocar o 1. Então, quem vai ser o meu delta? Delta vai ser igual a b ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 72. Né? O c é o termo independente. Delta é igual a 1. Agora, quando eu multiplico menos 4 e esse menos 72, o menos com menos vai dar mais. E aí eu faço um número, ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 72, 288. Então, eu vou ter que delta é igual a 1 mais 288, que dá 289. Depois, eu utilizo a fórmula de Bhaskara, que me diz que x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Então, utilizando essa fórmula, eu vou ter que x é igual a menos b. O b valia 1, menos b igual a menos 1. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que eu acabei de calcular, deu 289, 2 vezes a, 2 vezes 1. 289 é um quadrado perfeito, é 17 ao quadrado. Então, eu tenho que x igual a menos 1, mais ou menos 17, sobre 2. O que eu vou ter agora? Eu vou ter dois casos, né? Vou ter menos 1 mais 17 e menos 1 menos 17. Se eu fizer menos 1 mais 17 sobre 2, eu vou obter 16 por 2, que é igual a 8. Se eu fizer menos 1 menos 17 por 2,
eu vou ter menos 18 por 2, que é igual a menos 9. Só que não me interessa um x igual a menos 9. Lembra que x era um lado do retângulo. Eu não posso ter um lado negativo. Então, posso afirmar aqui que o x é igual a 8. Né? Eu cheguei no valor de x igual a 8. Voltando aqui no enunciado, ele está falando o seguinte, ó, pode-se afirmar que x é um número natural, tal que o resto da sua divisão por 5 é igual a... Vamos colocar aqui, ó, o x vale 8. Então, eu quero o resto da divisão de 8 por 5. Ó. 8 dividido por 5 dá 1. Aí eu faço 1 vezes 5 dá 5. 8 menos 5 igual a 3. Esse 3 é o resto. Aí é só marcar a alternativa correta, que é a alternativa D. Bem, essa é uma maneira de se resolver esse exercício. Qual que seria a outra forma? Olha só, você sabe que x multiplicado por x mais 1 é igual a 72. Só que ele fala, x é um número natural. Eu posso, então, considerar o seguinte, ó, vou colocar um espaço para x, outro espaço para x mais 1 e escrever as fatorações de 72. Eu sei que 1 vezes 72 é igual a 72. Só que aqui eu não tenho a relação de x e x mais 1. Então, eu vou para o próximo número aqui, o x igual a 2. 2 vezes 36 também é 72. Mas eu ainda não tenho a relação de x e x mais 1. Depois eu tentaria 3 vezes 24, que é 72. Ainda não tenho a relação. 4 vezes 18 também é igual a 72. 5 não é um divisor de 72, então não posso tentar com 5. 6 vezes 12 é igual a 72, mas ainda não deu a relação de x para x mais 1. 7 também não é um divisor de 72, eu teria 8. 8 vezes 9 é igual a 72. E 8 vezes 9 está na relação de x para x mais 1. Então, eu achei o valor de x. E aí, eu faria o seguinte, ó, 8 dividido por 5 dá 1, com o resto 3, e marcaria a alternativa D. Pretende-se alcançar uma lâmpada fixada no alto de um muro por meio de uma escada de 2,9 metros de comprimento. O pé da escada estará a 2 metros de distância do muro, conforme mostra a figura. Então, a altura h do ponto onde a escada tocará o muro em relação ao chão será de 1,7 metros, 1,8 metros, 1,9 metros, 2 metros ou 2,1 metros. O que eu tenho aqui é um triângulo retângulo e eu quero saber a medida de h. Olha só, como este lado e este lado formam um ângulo reto, eles são chamados de catetos. E a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Ó. O ângulo reto está aqui, o lado oposto é esse aqui, que tem 2,9 metros de medida. Então, o teorema de Pitágoras me diz que cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual hipotenusa ao quadrado. Isso vai me dar que h ao quadrado mais 2 ao quadrado igual a 4, igual a 2,9 ao quadrado. Bem, 2,9 ao quadrado é 8,41. Isso me dá que h ao quadrado é igual a 8,41 menos 4. Eu subtraí 4 desse lado e desse lado. Eu tenho, então, que h ao quadrado é 4,41. E aí, para descobrir o valor de h, basta que eu calcule a raiz quadrada de 4,41. Eu não coloco mais ou menos raiz quadrada de 4,41, porque eu sei que h é uma medida positiva. Quanto que é a raiz quadrada de 4,41? Eu vou fazer o seguinte, ó, fazer aqui do lado. 4,41 é a mesma coisa que 441 sobre 100.
Por quê? Eu tenho duas casas após a vírgula, eu posso escrever como 441 sobre 100, porque eu estou chegando aqui na casa dos centésimos. Olha só, unidade, décimo, centésimo. A raiz quadrada de 100 é igual a 10. E a raiz quadrada de 441 eu vou obter por fatoração. Vou colocar aqui, ó, 441 dá para dividir por 3, porque ó, 4 mais 4 mais 1 é igual a 9. Então, dividido por 3, eu obtenho 147. Por 3 novamente dá 49. 49 é divisível por 7, que dá 7. Que dividido por 7 novamente dá 1. Então, eu tenho aqui, ó, 3 ao quadrado. E tenho aqui 7 ao quadrado. E 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado é o mesmo que 21 ao quadrado. Ou seja, isso aqui é o mesmo que 21 sobre 10, que dá 2,1. E eu posso escrever aqui que H é igual a 2,1 metros. A raiz quadrada de 4,1 é 2,1. E a medida era dada em metros. Aí vamos marcar a alternativa correta, que é a E, 2,1 metros.